viver uma vida agradável a Deus, para viver uma vida com habilidades em várias áreas. É uma habilidade santa, para viver de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos de sabedoria para construir um belo templo, né? Nós precisamos de sabedoria para construir um lar belo, que funciona bem, onde todas as partes fazem sua função. Nós precisamos de sabedoria de Deus para construir cidades, né, e países que vão ser bênção para as nações. E o livro de Provérbios, ele ensina, né, para nós as ideias básicas que nós precisamos para construir casamentos e famílias e vidas, almas para a glória de Deus. Nós vimos neste livro muitas verdades inspiradas por Deus, né? Esse é um livro especial, ele foi incluído no cânon da Palavra de Deus, quer dizer, apesar que tem outros escritos, às vezes até parecidos, né? Na antiguidade, este foi escolhido por Deus para ser colocado na palavra dele. Então, Deus quer nos ensinar a arte de viver bem para a glória dele. E todos nós devemos desejar esta sabedoria. Deus usou a sabedoria para construir o universo. Ele usou sabedoria, diz Provérbios capítulo 8. Se Deus usa sabedoria para construir, nós também devemos adotar, nós devemos cada vez mais ser parecido com Deus, né? O grande objetivo da vida humana é se tornar mais parecido com nosso Deus, através de verdadeira adoração, através do verdadeiro conhecimento deste Deus. Então, Romanos também explica que nosso meta-objetivo é se tornar mais parecido com Cristo, e por isso Deus nos chamou, Ele elegeu o povo dele para ser transformado nesse sentido, e certamente sabedoria faz parte do ser de Deus e tem que fazer parte. Nós devemos desejar isto para nós, para nossos filhos, para nossa comunidade. Provérbios 8 explica que Deus usou a sabedoria para construir o mundo. Vou ler versículos 21 a 25. Para dotar de bens que me amam e importam os bens, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi criada, desde o princípio, antes do começo da terra. Sabedoria estava lá. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes estivessem firmes, antes de haver outeiros, eu nasci. Então, na construção deste universo, Deus escolhe a sabedoria. Claro que tem talvez aspectos aqui que são difíceis de entender, mas uma coisa importante para notar é que Jesus Cristo não é exatamente igual à sabedoria, né? Porque no passado alguns intérpretes viu isso, que sabedoria é Cristo, mas nós vimos aqui que desde a eternidade foi criada, e Cristo não é uma ser, né, uma pessoa criada, ele sempre existiu. Então é importante manter esta distinção para não entrar num erro, né, teológico bem grave. Mas certamente, se Deus usou sabedoria mais uma vez, nós devemos adquiri-lo e colocar ele bem perto dos nossos corações. Aonde é que veio essa sabedoria? Como é que nós vamos buscar isso? Aonde isso é adquirido? Deus. Sim, Deus dá sabedoria. Ele não é produzido naturalmente através do nascimento, porque todos nascem em pecado, né? Nós nascemos
caídos. Então, nós não produzimos isso. Nós não produzimos sabedoria através do nosso próprio esforço, através talvez de muita leitura de vários livros ao longo da história da humanidade. Karl Marx leu muitos livros, né? Hitler, na época dele, aquele país era um dos países mais estudados de toda a história e levou a humanidade a algumas tragédias mais terríveis que nós podíamos imaginar. Tem líderes políticos que têm lido muito. Então, a verdadeira sabedoria não é adquirido meramente através de esforço pessoal e muita leitura de vários livros. Como é que nós, então, um cristão, como é que nós devemos pensar sobre sabedoria? Este aspecto por qual o livro de Provérbios, né, ele fala tanto sobre isto. Certamente nós devemos pensar sobre sabedoria e nosso pensamento sobre isso deve ser totalmente cheio de Cristo, né? Ele tem que ser o centro quando nós estamos pensando sobre sabedoria. Então, quando você interpreta o livro de Provérbios, não pense igual um grego, igual um romano, igual alguém distante a Cristo, mas reconhece que Cristo é o centro do livro de Provérbios e o centro de toda esta palavra. Então, vamos ver algumas passagens na Bíblia que demonstram que Cristo tem que ser o centro. Por exemplo, em 1 Coríntios 1:30 é escrito que Cristo Jesus é a nossa sabedoria, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Okay? Cristo, por parte de Deus, se tornou sabedoria e justiça e santificação e redenção. Sabedoria está ali com essas outras grandes palavras, né? Redenção e sabedoria, um ao lado do outro. A verdadeira sabedoria vem de um coração que valoriza Cristo acima de tudo, que valoriza Deus acima de tudo. Aí sim, este é um coração que está sendo preparado e que vai crescer no conhecimento de Deus e em verdadeira sabedoria. Porque Colossenses 2:3 diz que em Cristo são escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Em Cristo, então, é onde nós devemos buscar a verdadeira sabedoria. Certamente Cristo, quando ele era um jovem, nasceu ali, né, no Antigo Oriente, mas ele nasceu certamente e foi criado, ele ouviu estes textos do livro de Provérbios. Talvez ele tentou decorar, mas Cristo se tornou bem maior do que Salomão, diz a palavra de Deus. O escritor do livro de Provérbios foi o rei Salomão. E certamente Salomão, ele experimentou muito com a vida e ele escreveu coisas muito maravilhosas e muito sábios. Mas Cristo é sabedoria encarnado. Ele, em todos os aspectos da vida dele, ele viveu esta sabedoria. Sabedoria é um tremendo bênção para nossas vidas, mas mais uma vez, ele não é Jesus Cristo. Jesus é a plenitude da sabedoria, da qual Salomão era uma mera sombra, certo? Então, o ponto final, o crescimento, o ápice de sabedoria está achado em Cristo Jesus. Mateus 12:42 diz assim: a rainha do sol se levantará no juízo. A rainha do sul, ela foi visitar Salomão para adquirir sabedoria. Ela queria para o lugar mais importante no mundo para ver real sabedoria.
Mas no juízo, no dia final, ela vai se levantar com esta geração e a condenar, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui, Jesus, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, se nós estávamos, milhares de anos atrás, no reinado de Israel, debaixo da autoridade do rei, Salomão seria uma coisa muito interessante e espetacular, mas isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e que nós temos o privilégio de fazer todos os dias de nossas vidas, enxergando Cristo e louvando Ele, isso é bem maior do que tudo que eles já experimentaram no Velho Testamento. Então nós precisamos de uma grade interpretativa focalizado em Cristo quando lemos. E eu sei que quando eu era jovem eu li isso, eu não conseguia enxergar muito de Cristo. Eu queria adquirir sabedoria para ser bom na vida, no dia a dia, e que certamente a sabedoria aqui vai ajudar a gente, mais uma vez, construir casas e tudo mais, mas tudo isso tem que ser coberto e promovendo e Cristo-cêntrico em toda a nossa interpretação. Sabedoria reside em Cristo. Mais uma vez eu vou ler algumas passagens em conclusão desta introdução para te mostrar mais uma vez um pouco como a Bíblia interpreta Ele mesmo. Os reis devem governar com sabedoria, nós sabemos disso. Agora todos os reis de Israel falaram, não é verdade? Até este rei que escreve tanto sobre sabedoria, às vezes e talvez até muitas vezes ele não foi sábio na própria vida dele. O pai dele, Davi, também, ele teve épocas e momentos terríveis na vida dele. Mas os dois homens eram os homens de Deus e tinham sabedoria, mas às vezes eles esqueceram a própria sabedoria. Todos os reis de Israel falharam em um grau ou outro, mas Jesus, Ele é o grande rei da história do universo. Ele nunca falhou. Todos os homens vão falhar, todos os reis, todos os homens sábios vão falhar. Não existe nenhum governador, nenhum líder que chega perto do rei verdadeiro. Agora, como filhos deste Deus, deste rei perfeito, como filhos, como pequenos príncipes, não é isso que nós somos chamados na Bíblia? Somos chamados a ser sábios, como nosso grande rei. Então nós devemos aprender a governar bem, devemos governar com sabedoria, devemos governar com graça, como Cristo faz. Apocalipse 1:6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Reino, nós somos um reino, e o que tem no reino? Tem reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E nós somos pequenos agentes, para ativar, para proclamar, para viver dentro deste reino de Cristo com sabedoria e graça. O primeiro pequeno príncipe do mundo, ele também era chamado para viver e reinar com sabedoria. Adão, lembra, no jardim? Ele deveria ter sido um grande rei, um grande profeta, que iria pregar a palavra de Deus, ensinar e viver a palavra de Deus na vida dele. Ele tinha que ser um sacerdote que iria intermediar para o povo, a família dele, diante deste Deus. Mas ele falhou drasticamente. Mas Jesus nunca falhou. E Ele chama o povo dele para ser mais parecido com Ele. Então todos vocês, todos nós precisamos crescer em sabedoria.
E este livro é um livro real. Ele vai te ensinar como governar, como reinar para a glória de Deus, como ser bons cidadãos do reino dos céus, aqui na terra, em todas as áreas da vida. Então, é escrito por um rei, ensinando um futuro rei, né? O filho dele, como ser um homem sábio. Então, nós devemos e podemos aprender muito. Deus ensina a gente, através deste livro também, como ser, em Cristo, profetas, sacerdotes e reis. Então, eu espero que quando você analisa este livro de Provérbios, você lê isso em casa, que você lembra que Cristo é o centro deste livro. A partir daí, vocês podem tomar essa sabedoria e agir neste mundo, para a glória de Deus. Construindo casamentos cheios de sabedoria, famílias, filhos. Então vamos lá, só ver alguns destes versículos agora, de 1 até 19, Provérbios 1 a 7, nós temos o que é chamado, né, o preâmbulo, né? A introdução formal deste texto, desta literatura. E diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Claro que um provérbio em nossa língua, ele significa, né, um breve palavra, né, um dito breve que resume um aspecto da verdade de uma maneira interessante e uma maneira que é fácil para decorar, breves palavras. E no livro de Provérbios nós temos pelo menos 5 capítulos ou 5 partes deste livro para governar Israel. Em Provérbios 1, 2 a 7, nós temos esta primeira parte deste livro, que mais uma vez é chamado o preâmbulo, e eu vou ler o preâmbulo para vocês. Ele vai ensinar a gente sobre os objetivos deste documento, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresce em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, sabedoria, esse versículo é muito importante para todo. Talvez nós podemos dizer que este é o tema central de todo este livro. O temor do Senhor é o princípio do saber. E aqui nós distinguimos, né, a sabedoria do mundo e a sabedoria do povo de Deus. A sabedoria do povo de Deus inicia com o temor do Senhor. Agora, o que é o temor do Senhor? Baalveken explica, eu creio, de maneira muito bela, que o temor do Senhor, ele mostra várias passagens que demonstram isso. Que o temor do Senhor é amor para com Deus, por causa da graça dele, por causa da benignidade dele. Então isso cria em nós, né, um sentimento, isso cria em nós uma realidade interna, amor e reverência, porque Deus é grande, bela, poderoso infinitamente. Então, combinando esta grandeza e também este amor, gera em nossos corações um temor do Senhor. É semelhante a esse temor do Senhor à verdadeira adoração. Tem algumas palavras que são sinônimos, são bem parecidos com essa ideia do temor do Senhor. E uma das ideias bem parecidas com isso seria a adoração verdadeira ao nosso Deus.
Nós temos lido até hoje de manhã na liturgia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, baseados no amor, na misericórdia de Deus, apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo. Esse desejo de viver para a glória de Deus tem tudo a ver com o temor do Senhor, que é o início da sabedoria. O temor, então, e o amor para com Deus e a reverência para com Deus, isso sim, quando isso é exibido numa vida de obediência, aí sim, esta pessoa está andando com o temor do Senhor. Reverência, amor, obediência. Aí você tem uma vida de sabedoria. É o princípio, diz a palavra de Deus, do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, irmãos, quando nós estamos ali fazendo nossos trabalhos, nós estamos ali na universidade, nós estamos ali ajudando pessoas em várias maneiras, fazendo nossa vocação, nós estamos interpretando a vida. Nós estamos analisando este mundo, toda a criação, todo o universo, nós estamos analisando. E nós precisamos interpretar, analisar o mundo com os olhos de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Verdadeiro sabedoria, então, tem que estar conectado com reverência para com Deus. E quando o suposto sabedoria é desconectado com o conhecimento de Deus, nós temos um grande problema. Nós temos uma aparente sabedoria, mas que no final dos contos, esse tipo de sabedoria desconectada com Deus não vai redundar em louvor e glória para Deus. Então ele não tem um telos, ele não tem um fim, uma escatologia agradável. Ele acaba em nada, no escuridão, na dúvida, no pergunta de interrogação, ele não tem certeza. Deus interpreta todos os fatos do universo. Ele foi o criador de tudo. Família, as árvores, os animais. Então, se você retira na sua análise o fato que Deus é criador, sua análise daquele fato vai faltar uma peça mais importante: o Criador. Então, se desejamos realmente ter sabedoria, entender os fatos desta criação, então devemos conhecer o grande intérprete, aquele que realmente, primeiramente, conheceu todos os fatos. Agora, nós temos um problema no mundo, né? Que a mente pecaminosa está em inimizade, né? É um inimigo de Deus, é contra Deus. Então, a mera interpretação humana dos fatos deste universo vai acabar em erro. O mundo não foi criado numa situação neutra. Então, você não estuda o mundo com neutralidade. Isso não existe. Neutralidade não existe. Então, quando seu professor diz que ele está estudando, eu vou com a mente aberta, é um engano, e você não deve seguir isso, porque a igreja de Cristo tem obedecido e seguido estes falsos mestres por muito tempo já, e tem criado um caos até dentro da igreja. Ou seguimos a interpretação de Deus, sua palavra dos fatos, ou nós vamos interpretar de acordo com a sabedoria humana. Mas lembra que a sabedoria humana distante de Deus, ele tem um grande problema. Ele é contra Deus, contra o Criador. A mente do homem, então,
na tentativa de buscar sabedoria à parte de Deus, a mente humana é parte da queda, da rebelião. Ele tem um grande problema, ele não funciona corretamente. E agora, contra todos os modernistas, contra todos os humanistas, contra muitos até religiões, a mente humana está falha, está quebrada. Então você não pode buscar verdadeira sabedoria simplesmente pesquisando os grandes autores da história. A mente do homem tem um problema moral, um problema de pecado. Então eles vão interpretar os fatos deste mundo de acordo com o seu compromisso do coração mais básico. Neutralidade. Eu sou uma criatura de eu não sei quem. Eu apareceu neste universo e eu estou aqui. E agora eu vou começar a interpretar os fatos deste universo. E nós, a igreja, nós estamos pesquisando, tentando adquirir sabedoria muitas vezes com este tipo de homem. Mas na verdade existem só duas opções. Você trabalhará neste mundo, nestes 80 anos de vida, se Deus permitir. Você vai viver aqui e vai interpretar a vida através da lente de um ser adorador. Ou você vai pensar no mundo como alguém neutro. Ou você vai interpretar os fatos como sendo um filho de Deus, uma criatura de Deus, adorando esse Deus verdadeiro. Ou uma outra opção, o apóstolo Paulo ensina para a gente, é que você vai interpretar, você vai raciocinar, adorando a criatura. Só tem duas opções. Por favor, vamos simplificar isso um pouco. Só existem dois tipos de pessoas: um adorador de Deus ou um adorador da criação. O coração humano, diz o livro de Provérbios, é o berço da vida humana. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é as fontes da vida? O que vem desta fonte? Pensamentos, interpretações, análises, casamentos, assim, relacionamentos, sai do berço. Mas o homem natural, ele tem um grande problema, um coração caído. Então, a mente dele vai ter os efeitos deste problema do coração. Por isso, o livro do Provérbios fala que nós devemos proteger o coração. Este centro religioso do ser humano, porque dele, mais uma vez, brotam nossos pensamentos, nossas ações. Então, o que nós vamos fazer neste mundo, ele sai do coração. E esse coração, ou ele tem um compromisso com Deus, ou ele é um adorador deste universo. Então, nós temos duas opções, diz o livro de Provérbios. Nós vamos iniciar tudo com o temor do Senhor, ou o temor dos homens. Só duas opções. Precisamos estudar o mundo de Deus diligentemente, sim. Nós não podemos ser ignorantes dos fatos, mas estudar os fatos desse universo sem amor para com o Criador disso tudo é um grande mal. Vamos lá para o versículo 8 até 19. Nesta primeira sessão do livro de Provérbios, veremos uma série de 10 palestras. Lembra? Em sua maioria destas 10 palestras é um pai falando com seu filho. Agora também tem duas porções que são ensinadas por sabedoria, essa figura de linguagem que o escritor usa. Mulher sabedoria, porque no hebraico é na voz feminina. Então, mulher sabedoria seria uma tradução boa. Ela dá algumas palestras também para este filho. Mas então, quando você está lendo, especialmente até capítulo 9, você vai ver estas palestras, pequenas lições da vida.
né, para o filho. E é apropriado, quando você está lendo este livro, pensar neste pai, sim, conversando com seu filho adolescente. Um adolescente, ele está naquela fase de, né, transição, ele está se tornando um homem e mulher, né, ele está buscando aquele independência, ele está saindo um pouco só da visão dos pais, e ele agora ele tem que, né, colocar aquilo, todo aquele ensinamento, o temor do Senhor, a lei do Senhor, bem por dentro do coração dele. Isso tem que se tornar a maturidade, né, e o sabedoria dele. O versículo 4, né, usa essas palavras, né, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, nós queremos que esse jovem rapaz, ele deixa a simplicidade, ele se torna um homem cheio de sabedoria. Então, o pai está pregando, ele vai mostrar para ele as várias lições da vida que são importantes para que ele adquire sabedoria. Nós também vimos neste livro duas visões. Nós já temos falado um pouco sobre isso, né? Mas duas visões conflitantes, né? Em guerra, as visões do mundo que estão em guerra um com o outro. Então, essas duas visões, essas duas cosmovisões, eles estão dando seus discursos e estão fazendo um apelo para os corações da humanidade, para os jovens do Israel e para todos os jovens. Uma é guiada por sabedoria e outra é guiada por loucura. Bom ou fake bom, pseudo bom. Vida e a morte. Essas são as opções que nós temos para ouvir. Uma nós temos Jerusalém te chamando, ou Babilônia. Só tem essas opções para nós. Davi, Elias ou Golias. E os profetas de Baal, eles que estão te chamando. Nós temos Adão ou Cristo aqui no livro do Provérbios. Todos esses, né, aspectos, eles representam dois caminhos: o caminho de Deus e verdadeira sabedoria, ou o caminho da morte, loucura, o caminho de Satanás, o caminho de falsa adoração, de idolatria e idolatria. Essas são as únicas opções que nós temos. Então, neste 9 primeiro capítulos, nós temos mais uma vez essas duas mulheres, sabedoria e loucura, e eles estão chamando o jovem príncipe, eles estão te chamando também no seu dia a dia. Claro que esses nomes são figuras de linguagem que representam duas vozes opostas. A voz do mundo de Satanás. E eles desejam atrair sua atenção e capturar seu coração. E eles desejam te guiar. E você vai certamente ser guiado por um ou pelo outro. Qual é a sua decisão? Neste livro, o Pai está te chamando para buscar o caminho de sabedoria. Em nome da loucura, ela fala, e ela vai te chamar para sexo fácil. Ela vai te chamar para prazer instantâneo. Loucura vai te oferecer dinheiro rápido. Igual aquele que o filho pródigo, ele buscou, não foi isso? Ele foi atrás, ele ouviu a voz da loucura, até, por causa da graça de Deus, ele acordou. Loucura vai te oferecer sexo ilícito e é responsável
Portanto, essas duas visões estão travando uma batalha imensa para os corações dos jovens e das almas do todo ser humano. Eles fazem isso com discursos. Agora nós temos um instrumento aqui, um pai sábio. E ele entra em todos esses primeiros capítulos deste livro. Esse pai sábio, ele vai aconselhar o filho. Ele vai dizer, ele vai incentivar o filho a escolher a dama sabedoria. Ama ela, casa com ela, coloca ela bem perto do seu coração e segue ela. Seu destino, sua vida está em jogo. Quem é? Que voz você vai adotar e escolher? Parece que no final do livro, em Provérbios 31, parece ele escolheu uma mulher sábia. Graças a Deus por isso. Ele ouviu e casou com uma mulher santa e abençoado. Cristo também, ele escolheu sabedoria de uma maneira claramente perfeita. Ele morreu por sua noiva. Ele deu a vida. E ele está tornando esta noiva mais bela. Através do sacrifício perfeito. Através da justificação. E através da santificação do Espírito Santo, ele está tornando a noiva mais bela. Glória a Deus por isso. E homens, nós devemos aprender com Cristo. Homens, amam sua esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo está fazendo? Ele está embelezando com santidade. Se quer ser um bom líder, faça isso. Segue Cristo e casa com mulher sábia. Segue a Cristo e viver como Ele. Eu quero saber se você está se tornando mais forte. Se você está se tornando mais bela. Se você está se tornando mais glorioso para o seu marido perfeito, que é Cristo. Não só as mulheres, mas todos nós. Cristo morreu para fazer você crescer em sua sabedoria. Por isso você vai estudar o livro de Provérbios e você vai tentar aplicar todos esses princípios e verdades no seu coração e na sua dia a dia. Por isso esse livro é legítimo, porque ele vai te ajudar a viver uma vida sábia, abençoada. Uma vida que vai te ajudar a livrar do mal. Filho meu, ele diz, versículo 8, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Começa com uma advertência. Ouça seu pai e sua mãe. Então, se você é uma criança aqui, isso tem que ser interpretado totalmente literal. Ouça, obedece teu pai, exatamente aquilo que Efésios 6 diz. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Os pais são responsáveis pelo ensino dos seus filhos. Nós temos terceirizado isso em milhares de vezes. Mas os pais são os líderes do lar. Satanás, ele está à porta da igreja para derrubar tudo. E a maneira que ele faz isso, principalmente, é atacando a família. Casamento, que é destruído por vários motivos e razões. Exatamente isso como Satanás vai entrar para derrubar todas as instituições humanas, atacando o berço. Mas os pais são os líderes. Ouça, filho, então, e escute a igreja, voz de sabedoria. Isso não é apenas ouvir e escutar assim fisicamente, mas isso quer dizer, ouve, quer dizer
ser submisso a isso. Obedece a voz da sabedoria. Então, nossas famílias, nós devemos ter pais que estão ensinando, mães que estão ensinando e filhos que estão obedecendo, amando a sabedoria. Este é o padrão que a palavra de Deus nos ensina. E o texto continua: porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema, coroa. Agora, quando você vê um coroa, geralmente você vê alguém poderoso, rico e esplêndido, não é verdade? Você não quer isso para a sua vida? Verdadeira submissão, humildade, obediência à palavra de Deus, ao mãe e pai, vai te dar um diadema na sua cabeça. Símbolos de honra e vida. Instrução do pai e ensino da mãe. Não é maravilhoso ver isto, né, num jovem, naquela jovem família, onde tem crianças ou jovens obedientes, humildes, submissos, que obedecem com alegria. Você não veja ali alguma coisa muito bela, agradável aos teus olhos, quando você enxerga uma família assim, uma filha que realmente honra pai e mãe? É exatamente isso que o texto está dizendo. Algo lindo, incrível, precioso em uma criança ou jovem obediente. Então, os pais sábios, eles desejam esta beleza também para a família, para os filhos. Então, eles não permitem desobediência no lar. Eles vão à guerra. Eles vão ensinar e eles vão disciplinar. Provérbios fala muito sobre essa disciplina. Até o pai sábio, ele fala sobre a vara, que parece que traz dor especial no lugar apropriado, com oração e amor, que tem um impacto saudável, que cria, parece, né, este dor, parece que cria um respeito, uma coisa física que causa um impacto religioso no cérebro do ser humano, quando é feito debaixo do temor do Senhor. E claramente não é feito como o mundo faz, como o descrente faz. Nós não estamos admoestando isso no mundo que o mundo faz. Isso seria terrível, satânico, terrível. Então por isso o mundo diz: não pode fazer, porque eles estão criticando algo que nós não estamos ensinando. Aí eles vão atacar a igreja quando nós vamos começar a ensinar essas coisas, porque nós desejamos filhos obedientes, que a Bíblia ensina que isso é belo e certo. Jesus cresceu em estatura diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2 parece que é um paralelo interessante com Provérbios 3. Provérbios 3 diz assim: não te desamparam a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E crescia, diz Lucas, Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Parece que Lucas ele tinha conhecimento claramente desse provérbio, e ele trouxe isso para o escrito dele. Em versículo 10 até 19, o pai está ensinando o filho que ele tem que resistir ao convite deste gangue mau, destas pessoas que estão querendo atrair o coração dele. O pai basicamente está dizendo: deixa-me falar para você, deixa que eu explique para você a visão do mundo que é contra Deus, a visão maligna do mundo, e quais são suas consequências. Então o pai, ele expõe nesses versículos a turma do mal, a voz deles. Ele explica claramente, e ele desmascara a sabedoria deste mundo, para que o filho não acredita, não é convidado ou tentado para seguir este caminho, porque ele sabe qual é o fim daquilo.
Então nós, como pais, nós devemos aprender com este pai, como ele fez. Então você tem muita oportunidade de fazer isso, com os outdoors, com os filmes que vocês estão chegando. Se vocês simplesmente estão assistindo os filmes, e não tem nenhum comentário depois dos filmes, nenhum tipo de criticismo sobre aquilo que você acabou de engolir, talvez uma visão hollywoodiana sobre casamento, se você não explica para sua filha que Darcy é uma figura de imagem, vocês não sabem quem é Darcy, né? Tá. Tem que assistir Pride and Prejudice. Que só Cristo ama desta forma. Então não coloque todas as suas esperanças no homem, falha, pecador, mas ainda você tem que honrar Ele e obedecer Ele. Aí você vai criar um casamento belo. Então tem muitas maneiras de ensinar seus filhos. Versículo 11 e 12. Se disseram, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Ele mostra, ele coloca as palavras dos homens maus e ele fala como se tivesse eles. Esses homens, filhos, eles perseguem pessoas inocentes. Eles fazem tudo isso sem motivo, de graça, porque eles são homens maus. Versículo 11 e 12, eles vão te oferecer uma vida fantástica, rápido, exciting, mas acaba todo o mal. Versículo 13 e 14, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Mais uma vez, eles oferecem dinheiro fácil, vem conosco, vai ser fácil. Eles também o convidam a se encaixar na multidão, Segue o grupo, pressão social, temor dos homens. E a motivação atrás de tudo isso é ganância. Provavelmente eles são pessoas ricas até porque eles têm casa já, mas eles desejam mais. Então o pai está demonstrando o coração destes homens perversos para ele. Versículos 15 a 18. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Eles se apressam, o pai diz, em derramar sangue. E parece que não é muito claro que sangue eles estão derramando. E nós podemos entender que eles vão atrás de derramar sangue, mas também eles estão derramando o próprio sangue. Isso vai acabar mal. Eles vão acabar destruindo sua própria vida. Versículo 17 e 18. Deus deu aos pássaros sabedoria suficiente para ver a armadilha e escapar. Os homens, se você faz uma armadilha em frente do pássaro, ele é esperto. Não vou ali não. E ele não é muito inteligente, o pássaro tem um cérebro deste tamanho. Mas ele vê o perigo e ele foge. Filho, aprende. Não vai atrás destes homens e estes desejos maus que vão acabar te capturando e no final vão te matar. Larga é a estrada que leva à destruição, e pecado vai te levar à destruição. É incrível como isso acontece na vida, especialmente de um cristão.
Eles vão entrar no pecado e a mente deles, a alma, entra num colapso, um inferno, um terror, uma confusão, uma tristeza, uma depressão e assim um caos interno. São as consequências do pecado. Um tipo de loucura. É isso que o pecado faz em nossas vidas. Quem semeia também irá colher. Nossos feitos, nossas vidas, nossas ações têm consequências. O pecado nos traz danos. O pecado e a ganância tiram nossas vidas. Irmãos, Cristo escolheu a voz da sabedoria, a voz do seu Pai. Adão escolheu ouvir a voz da loucura, a voz de Satanás. Assim como o filho no livro de Provérbios, todos os homens, incluindo todos nós aqui nesta manhã, são confrontados com uma decisão em termos da vida e no dia a dia. Eles ou vão escolher a loucura. Você vai escolher a loucura? Ou você vai escolher sabedoria? Jesus morre para ganhar uma noiva forte e bonita e sábia. E você faz parte da noiva dele. Então você tem tudo. Todos os recursos necessários para adquirir sabedoria e viver esta vida curta para a glória de Deus, em vez das fantasias passageiras deste mundo. Vamos escolher sabedoria juntos para a glória de nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estas lições que o Senhor ensina na Tua palavra sobre sabedoria. Nós queremos, Senhor, Te implorar que nós, sim, podemos se tornar mais parecido com aquele Filho tão belo e tão amado, Jesus Cristo, que sempre fez aquele, diante dos mais intensos tentações, Ele sempre escolheu adorar, honrar, amar, escutar, obedecer o Senhor. Obrigado por esta vida perfeita, esse sacrifício perfeito, esse exemplo perfeito. E pedimos que nós, sim, nós, a igreja de Cristo, a noiva, que nós podemos ser embelezados pelo seu sangue e pela sua sabedoria, que nós podemos colocar isso em nossas vidas, em todas as áreas, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, esta igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.